Bom, aula de expansão, título do material: Mulheres Operárias, Permanências e Mudanças no Mundo do Trabalho. Conteúdos: Condições de Vida e Trabalho Feminino na Primeira República, Movimento Operário, Anarquismo e Resistência Feminina. Objetivos: compreender o cotidiano do trabalho e da resistência feminina no período da Primeira República, identificando as principais dificuldades enfrentadas em suas condições de vida e a ausência de direitos. Refletir criticamente sobre o trabalho operário feminino, associando-o aos processos de desigualdade socioeconômica e de gênero. Vamos avançar sobre o conteúdo. Bom, então aqui a gente tem uma ordem cronológica de eventos que marcaram a criação do 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Então aqui em 1909, uma marcha que reuniu 15 mil mulheres em Nova York, em 28 de fevereiro. Em 1910, a comunista Clara Zetkin propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher, que seria um momento de luta. Aqui em 1911, primeiro Dia da Mulher, com protestos em 19 de março na Alemanha, Dinamarca, Áustria e Suíça. Aqui em 1911 ainda, incêndio em uma fábrica de tecidos em Nova York, em 25 de março, matou mais de 100 trabalhadores, a maioria mulheres. E em 1917, 8 de março, mulheres russas saíram às ruas contra a participação do país na Primeira Guerra. Então, aqui foram alguns eventos aí que marcaram a criação do 8 de março. Vamos avançar aqui sobre o conteúdo. O início da industrialização no Brasil. A população brasileira passou de 17 milhões de pessoas em 1900 para 51 milhões em 1950. Esse aumento populacional foi gerado principalmente pelas imigrações ao Brasil. Com isso, tinha-se uma grande oferta de mão de obra disponível para trabalhar nas indústrias. Isso pressionava os valores dos salários para baixo. Outra forma de baratear os salários era o emprego de crianças e mulheres, que não recebiam o mesmo que os homens adultos. Fonte: IBGE, 2006. Foco no conteúdo. Destaque: fotografia da fábrica Nossa Senhora da Ponte, em 1904, em Sorocaba, fotógrafo Florentino Ansted. Ao centro da imagem, de roupas claras, vêem-se as crianças que trabalhavam ali. Foco no conteúdo. Destaque: nesta imagem vê-se mulheres trabalhando numa indústria de tecidos. Nesse tipo de empresas era predominante o emprego de mão de obra feminina. Pause e responda. De acordo com o texto abaixo, que tipo de problemas as mulheres operárias enfrentavam? As barreiras enfrentadas pelas mulheres para participar do mundo dos negócios eram sempre muito grandes, independentemente da classe social a que pertencessem. Da variação salarial à intimidação física, da desqualificação intelectual ao assédio sexual, elas tiveram sempre de lutar contra inúmeros obstáculos para ingressar em um campo definido, pelos homens, como naturalmente masculino. Esses obstáculos não se limitavam ao processo de produção, começavam pela própria hostilidade com que o trabalho feminino fora do lar era tratado no interior da família. Rago, 2004. Concorrência entre brasileiras e italianas. Desinteresse das mulheres de trabalhar em fábricas. Baixa procura por seu trabalho. Desqualificação do seu trabalho. Vamos à resolução por eliminação simples, tá? Então, concorrência entre brasileiras e italianas, isso sequer foi citado. Desinteresse das mulheres de trabalhar em fábricas, então não se falou que a mulher tem desinteresse em trabalhar, né? Não citou essa questão. Baixa procura por seu trabalho, não. A gente viu ali que tinha até imagem de uma fábrica onde as mulheres, né, eram empregadas em sua maioria. Então sobra a desqualificação do seu trabalho, tá bom? Vamos aqui para a resposta. É isso mesmo. Vamos adiante aqui com a leitura do material. O movimento operário no Brasil. Em 1890 foi fundado o primeiro Partido Operário na cidade do Rio de Janeiro.
Em 1896 fundou-se o Partido Democrata Socialista na cidade de São Paulo. Vários partidos e sindicatos foram fundados nas primeiras décadas do século XX no país, seguindo orientações políticas comunistas, socialistas e anarquistas. Os socialistas tinham um caráter mais conciliador, pregando a colaboração entre patrões e empregados para solucionarem os problemas. Já os anarquistas não defendiam somente a resolução das questões trabalhistas, mas os direitos imediatos e a destruição do capitalismo. Em 1906 os anarcossindicalistas fundaram a Confederação dos Operários do Brasil, a COB, uma associação que representava vários sindicatos do país. Com uma pauta unificada, pediam jornadas de 8 horas diárias de trabalho. A partir disso, muitas greves, protestos e paralisações passaram a defender essa proposta no país nos anos seguintes. Anarcossindicalismo. Os sindicalistas de orientação anarquista, chamados de anarcossindicalistas, foram predominantes no movimento operário no Brasil até a década de 1920. Como se viu, havia uma grande presença de italianos entre os operários, e essa imigração favoreceu a difusão de ideias de esquerda entre os movimentos sociais. Na visão anarcossindicalista, havia luta pelo fim do Estado, da burguesia, do capitalismo e da Igreja. De acordo com essa visão, o sindicato e as greves seriam os instrumentos dessa revolução. Fonte: Domingues, 2009. Foco no conteúdo. A repressão ao movimento operário. Como vimos na aula passada, em que falamos sobre a greve de 1917 e as lutas dos trabalhadores, mesmo que tenha havido vitórias e reivindicações atendidas, as mudanças não se sustentavam por muito tempo, pois não havia leis que defendessem os direitos conquistados. Para reprimir manifestações, o governo colocava a polícia contra os trabalhadores. Em alguns casos, havia prisões, deportações para o Acre e, no caso de estrangeiros, poderia haver sua expulsão do Brasil. Bom, e aqui a gente tem novamente uma indicação de vídeo. Está aí o QR Code, né? Vocês podem acessar. Mas, por enquanto, vamos dar continuidade aqui nesse material. Todo mundo escreve. A partir da leitura das fontes nos slides a seguir e dos estudos realizados, desenvolva suas ideias sobre o trabalho operário feminino. 1. Quais os posicionamentos do primeiro Congresso Operário Brasileiro em relação à presença das mulheres nas fábricas? Fonte 1. 2. De acordo com a fonte 2, quais eram as demandas e os discursos das operárias? Corregistre as respostas em seu caderno. Fonte 1. Bases de acordo da Confederação Operária Brasileira aprovadas pelo primeiro Congresso Operário Brasileiro, 1906. Tema 12. Como regulamentar o trabalho feminino e a admissão de aprendizes nas fábricas e oficinas? Considerando que a causa principal da exploração exercida contra as mulheres, que, pela sua situação, se tornam terríveis concorrentes do homem, está no fato de lhes faltar coesão e solidariedade, que a necessidade da organização sindical impõe-se entre as mulheres, uma vez que para os homens tem sido adotada com bons resultados, o Congresso, salientando a necessidade da organização das operárias em sindicatos, convida e incita os sindicatos operários a envidar todos os esforços para organizar as mulheres e torná-las companheiras de luta, abolindo a concorrência que fazem, aliás ocasionada pela exploração burguesa, a qual paga pouco e exige muito. Congresso Operário Brasileiro, 1906. Fonte 2. Mulheres na luta de classes. As anarquistas e socialistas procuraram organizar as trabalhadoras, nas primeiras décadas do século, convocando-as para as assembleias sindicais ou para discutir os problemas femininos dentro dos sindicatos e comitês a que pertenciam. Desde o começo da industrialização, elas escreveram inúmeros artigos na imprensa operária, apontando os problemas enfrentados pelas trabalhadoras na produção e na vida social, as péssimas condições de trabalho e de higiene nas fábricas ou nas habitações coletivas e a inexistência de direitos sociais e políticos para as mulheres. Têm sido bastante citados os manifestos de operárias anarquistas como Teresa Cari, Tecla Fabri e Maria Lopes. Publicados em 1906, esses manifestos eram tentativas de organizar o Sindicato das Costureiras das Confecções. Criticavam a apatia das trabalhadoras e procuravam argumentar em favor da construção da solidariedade política entre elas. Devemos demonstrar, enfim, que somos capazes de exigir o que nos pertence, e se todas forem solidárias, se todas nos acompanharem nessa luta, se nos der ouvidos, nós começaremos por desmascarar a cupidez dos patrões sanguinolentos. A Terra Livre. 19 de julho, 1906. Um mês depois, afirmavam, não devemos, porém, esperar que nos concedam o que nos pertence quando lhes agrade. Devemos tomá-lo por nossas mãos, temos o dever e o direito de o fazer. Não nos deixemos, sobretudo, adular com falsas concessões e promessas por parte de nossos sanguessugas. A Terra Livre, 15 de agosto, 1906. Ponto. Correção.
Quais os posicionamentos do primeiro Congresso Operário Brasileiro em relação à presença das mulheres nas fábricas? Fonte 1. O documento revela uma construção masculina a respeito da identidade das mulheres trabalhadoras. Nesse documento se mostra um nós, masculino, que analisa e julga o papel feminino dentro do movimento operário. Há 3 ordens de problema, na visão dos autores do texto. Primeiro, as mulheres não poderiam mais ser colocadas como concorrentes dos homens. Depois, elas precisariam aprender a se organizar, já que não teriam naturalmente a capacidade de coesão. Por fim, organizando as mulheres, seria fácil combater o verdadeiro inimigo, que seria a exploração burguesa. Correção. 2. De acordo com a fonte 2, quais eram as demandas e discursos das operárias? Esse trecho traz uma análise de uma historiadora, Margaret Rago, que, além de expressar a visão da autora sobre o tema, compila trechos de documentos das lutas das trabalhadoras no começo do século XX. Nos trechos dos jornais anarquistas, produzidos pelas mulheres, elas denunciavam a inexistência de direitos sociais, políticos para elas, assim como revelavam a busca pela organização sindical e a união das trabalhadoras. Sua demanda, no caso das anarquistas, era a revolução social, que, conquistada, traria a emancipação feminina e a igualdade. Margaret Rago é uma historiadora, professora, pesquisadora e feminista brasileira. É professora da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Está finalizada a exposição do material.